Agora, então, vamos fazer a mesa de abertura para dar início às nossas reflexões. Peço a Beth que permaneça à mesa. Vocês vão todos Chamo para compor a mesa, para a palestra, a segunda secretária da ASP São Paulo, Lília Magda de Macedo, psicóloga judiciária. Aproveito para economizar tempo e já convido também para compor a mesa os assessores jurídicos da ASP-PJ, doutora Sônia Guerra e doutor Tiago Fugina. Beth terá 25 minutos de tempo de explanação, Lilian 20 minutos, doutora Sônia e doutor Tiago terão 20 minutos para dividir entre eles. 10 para cada. Podemos começar, Beth? Bem, eu vou justificar por que eu tenho um tempinho a mais do que a Lilian, quando nós dividimos, porque eu vou tentar trazer para vocês algumas reflexões gerais que podem contemplar as duas categorias profissionais aqui presentes e que são interessadas em aprofundar esses estudos, esses debates sobre esse tema do novo Código de Processo Civil. Depois de fazer, então, algumas reflexões mais gerais que vão poder contribuir com as duas áreas do conhecimento e intervenção, aí eu vou fazer uma brevíssima reflexão do ponto de vista do serviço social. E nós temos claro que depois da exposição da Lília e minha, nós vamos observar certamente que há diferenças nos enfoques ou em algumas questões do serviço social e da psicologia. Até porque as próprias resoluções dos dois conselhos são diferentes, não é? A resolução do CFP veda a participação do assistente técnico junto com o perito. A do Cefes não veda, não é? Ela faz outras considerações, porque nós estamos entendendo que existem mesmo essas diferenças que vão aparecer aqui na mesa, e não há problema nenhum. E também que pode ser que a minha fala cause algum espanto a muitos de vocês. Mas eu também não estou muito preocupada com isso, é para gerar espanto mesmo, né? E para gerar reação e que a gente possa debater. E nós fizemos essa discussão na ASP, que a ASP é um lugar de absoluta liberdade de pensamento, de construção, de todos nós. E por isso que eu me sinto muito à vontade de trazer a posição que eu vou trazer, tá? Porque eu estou muito respaldada nesses companheiros maravilhosos da ASP, que estão sempre abertos ao debate e à construção. Bem, eu diria que o que é comum às nossas duas categorias, quando atuamos como peritos ou assistentes técnicos junto aos tribunais, defensorias, Ministério Público, é a interface dos nossos saberes e das nossas intervenções cotidianas com o direito, as leis e o universo jurídico no interior do Estado capitalista. Então, por ser esse o solo comum a assistentes sociais e psicólogos diante do novo CPC, eu penso ser importante começar desmistificando o Estado burguês, capitalista, o direito e o universo jurídico nesse mundo burguês em que vivemos e de onde emanam essas questões que nos trazem até aqui hoje. Nós vamos ver isso de uma forma muito resumida, que eu tive que fazer um esforço muito grande para caber nesses 25 minutos, e eu estou baseando essa minha fala em estudos do filósofo húngaro György Lukács,
da professora Cotiara Pereira e do professor Renato de Paula no que diz respeito ao Estado, e no Vitor Sartori na interpretação que faz da contribuição de Lukács para fazer a crítica ontológica do direito. E no serviço social estou me baseando nas contribuições da professora Marilda Yamamoto e da professora Eunice Fávero. Eu também trabalho aqui com a perspectiva crítico-analítica segundo a qual o Estado é a instância societária que dá sustentação não só à sociedade burguesa, que tem em seu interior dilacerantes conflitos entre classes sociais antagônicas, mas também é o Estado, a organização que dá sustentação ao direito e à ordem jurídica. Mas isso que nós chamamos de Estado moderno, Estado burguês, nós sabemos que não existiu desde sempre. Ele é, na realidade, fruto da própria divisão da sociedade em classes sociais e do desenvolvimento de seus antagonismos ao longo da história. E é esse antagonismo que torna necessárias, notem, a mediação política e também a mediação jurídica, ou seja, uma intromissão aparentemente externa nos conflitos que são congeniais à sociedade regulada pelo capital e pelos seus interesses. Na visão lucasiana, com a qual estamos aqui trabalhando e sobre a qual nos apoiamos, a mediação política, e essa minha fala vai muito ao encontro do que disse a doutora Silvia Terra, a mediação política caracteriza-se pela atenuação do domínio e da direção direta da classe social que efetivamente detém o poder. E nós vamos poder dizer a mesma coisa do universo jurídico. Mas notem, o Estado não é uma instância abstrata. Ele é feito de pessoas que desempenham papéis em seu interior, sejam os parlamentares ou nós, servidores públicos, assim como cada juiz, cada defensor, cada promotor, todos são servidores públicos e desempenham papéis fundamentais dentro do Estado. E esse desempenho pode ir na direção de reforçar ou apenas reproduzir os interesses da classe que esteja no poder, ou pode ir na direção da resistência a esse poder e até buscando romper com esse poder dominante em nome do que poderia vir a ser a verdadeira justiça e a verdadeira emancipação social. E aqui nós já vamos nos aproximando mais da compreensão crítica do direito para chegarmos depois ao que nos interessa, que é o nosso trabalho como peritos assistentes técnicos no interior desse universo. Segundo Vitor Sartori, baseando-se em Lukács, o direito surge como uma mediação no seio complexo, no seio do complexo social total do ser social, e como um complexo autônomo, com legalidade própria, no momento em que a regulamentação dos conflitos sociais, notem, não é mais possível sem um extrato de especialistas que se encontre, pelo menos na aparência, acima das classes e da sociedade. Pense o que é o papel dos juristas, dos juízes, de promotores, dos especialistas do direito, não é? Assim, as reflexões lucasianas nos ajudam a ver que o direito na sociedade burguesa cumpre um papel fundamental, que é o de manter a aparência de equilíbrio de uma sociedade que estruturalmente é produtora e reprodutora de desigualdades sociais. Por isso que eu falei, Silvia, que a minha fala ia somar muito com o que você falou aqui nos seus 3 minutos. Ou seja, chega-se a um momento do desenvolvimento dos antagonismos no seio das vivências dilacerantes do ser social sobre o capitalismo, que apenas o uso da força e da opressão nua e crua não são suficientes. Se o governador Alckmin quiser continuar usando a sua
polícia pretoriana para massacrar trabalhador, só bater, 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 isso dá errado no mundo burguês. Ele vai ter que mediar isso de alguma forma. Ou nas lúcidas palavras do mestre húngaro, quando os antagonismos de classe já adquiriram formas mais mediadas, reduzir a regulamentação do agir ao puro uso da força significaria chegar à destruição da sociedade. Assim, Lukács vai nos dizer que o direito se configura como uma mediação que atenua a dominação direta, mesmo a pressupondo, mantendo-a e por vezes aumentando-a. A conexão do direito com a própria violência nunca some e nem pode sumir, embora haja uma relação complexa entre a dominação violenta e direta e a dominação que se exerce por meio da aceitação. E aqui faço um pequeno parênteses para lembrar uma frase de Foucault, quando perguntado numa entrevista para o que serve o juiz. E o Foucault respondeu de plano: para fazer a polícia trabalhar. Quem atua nas varas criminais de violência doméstica, em promotorias e defensorias criminais, fecha o parênteses. Lukács chama ainda atenção para o fato que na esfera jurídica o comando é dado por uma complicada unidade de força explícita e força disfarçada. Unidade esta que é revestida com as vestes da lei. Mostra também que o direito é essencial, notem bem, é essencial aos conflitos políticos inerentes à luta pela dominação e pela hegemonia na sociedade civil burguesa. Não precisa ler Lukács, basta assistir o que estamos vendo na conjuntura política do país. É exatamente isso, né? Bom, então nós temos que ter claro que do ponto de vista crítico-ontológico, que é aquele que o Serviço Social Brasileiro adota em seu projeto ético-político e que está aqui na visão do Lukács, o que interessa ao complexo do direito não é algo como a justiça ou o bem comum, mas a reprodução da sociedade como um todo. Ainda, diria eu, que uma sociedade reprodutora de desigualdades e injustiças profundas. Sabemos também que o direito é imprescindível para que a mera normalidade tenha um padrão e se mantenha. O direito, nesse sentido, diria Lukács, e nós, assistentes sociais e psicólogos dessa área, sabemos, ele é incapaz de ir ao âmago das questões. Não sabemos disso no nosso cotidiano? Pelo direito nunca vai ser ao âmago das questões. Não é isso, Lívia? Isso é muito claro para todos nós que estamos na área sociojurídica. E para ter clareza sobre a verdade que a crítica ontológica ao direito é capaz de trazer à luz, basta pensar que, como bem coloca Sartori, notem isso, a própria normalidade defendida pelo direito, principalmente no que toca à chamada segurança jurídica, já em sua própria aparição imediata, é conivente com o perverso desenvolvimento das relações de produção vigentes, nas quais homens exploram homens ou exploram mulheres e produzem cotidianamente a desigualdade, primando, na mais ingênua das hipóteses, pela continuidade imediata das condições de reprodução de cada vida individual, ainda que condições miseráveis. Além dessa aparente normalidade, patrocinada pelo direito burguês, é próprio dele que se apresente, isso é muito importante para nós agora, no que a gente vai chegar, que ele se apresente com uma forma geral, ao mesmo tempo
ainda uma indiferença em relação às razões que colocam, que permeiam essa mesma forma que se generaliza, ou seja, a vontade da lei, aparentemente unitária, surge de compromissos entre atores cuja função é contraditória no desenvolvimento dos conflitos oriundos da sociedade civil burguesa. É fato perceptível a qualquer um de nós que o direito visa alcançar o maior número possível de condutas e é inerente à sua forma buscar a totalidade da sociedade, colocando sobre o mesmo conjunto de normas os diversos indivíduos singulares. E, obviamente, o resultado disso é que a dita homogeneidade do direito tende a abranger a própria totalidade da sociedade de maneira não isenta de contradições. É óbvio, ele homogeneiza coisas diferentes, antagônicas. Ou, nas palavras ainda de Victor Sartori, o singular deve se subordinar ao universal de maneira, por vezes, unilateral. Trata-se de um complexo que atua de maneira a adquirir uma forma homogeneizada, sendo a categoria geral aplicada ao caso singular, isto é, a norma jurídica aplicada ao caso concreto. Portanto, o direito, nesse sentido, ele demonstra uma grande fraqueza que denota essa falta da mediação entre o universal e o singular, entre a norma jurídica e o caso concreto. E aqui eu tenho uma intuição há muitos anos de que é dessa contradição que surge, Lili, a necessidade do trabalho de assistentes sociais e psicólogos, peritos ou assistentes técnicos, que são chamados a atuar justamente para trazer ao juízo as particularidades do caso concreto em sua concretude, para que ele possa ser dirimido jurídica ou judicialmente, seja na vara de família, na infância, no criminal, o que for. E agora, eu diria que isso também se complexifica quando vemos, por exemplo, que essa contradição aparece quando o novo CPC determina que o assistente técnico pode acompanhar o trabalho do perito sem levar em consideração as particularidades das diferentes áreas de conhecimento, como, por exemplo, a diferença entre a engenharia e a psicologia. Todos são peritos ou assistentes técnicos, engenheiros e psicólogos, mas há uma diferença muito grande entre a engenharia e a psicologia, entre as ciências contábeis e a medicina, por exemplo. Para o direito e para o universo jurídico, todos os profissionais dessas áreas, tão distintas, podem ser peritos ou assistentes técnicos e são obrigados a seguir o mesmo código de processo. É a tal da homogeneização. Mas, antes da gente entrar nesse debate, vou apontar mais dois pontinhos aqui do direito, que um é, quando o Victor Sartori, baseando-se no Lukács, diz o seguinte: o direito precisa ser aceito. E tal aceitação pode ocorrer de qualquer maneira, alienado ou não, via de regra alienada. Não importa se os imperativos emanados pelo complexo jurídico são incorporados por razão de justiça, de temor ou de interesse mesquinho. Trata-se de uma suposta normalidade que há de se impor, seja como for, violentamente ou não. Leia-se, juiz Sérgio Moro, esquece o que eu falei. Eu diria... Não esquece. Eu diria que é por isso que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o que importa aos especialistas do direito, juízes, promotores, defensores ou juristas em geral, é fazer o processo andar. Ou seja, garantir as regras processuais e construir uma resposta jurídica aos problemas
necessariamente uma resposta social, econômica, psicológica, cultural aos problemas e contendas que têm que ser dirimidos e enfrentados no sistema de justiça. Se constrói sendo uma resposta jurídica nesse âmbito. E mais, a autonomia relativa do direito precisa de estruturas materiais como os especialistas e o Estado. Então, há uma generalização abstrata das condutas, ao mesmo tempo em que os especialistas se propõem a captar a singularidade de cada uma por meio da mediação estatal, colocada pretensamente acima dos interesses da sociedade civil burguesa. Nesse sentido, os conflitos essenciais da sociedade, como eu já disse, por exemplo, a exploração do homem pelo homem, as diferenças abissais de ganhos entre classes de cidadãos, o desemprego causado pelas crises cíclicas do capital, aparecem como se não influenciassem a esfera jurídica, na medida mesma em que esta se propõe a manter a ordem, a normalidade e a lei. E essa especialização crescente dos juristas e a formação de uma camada social que se pretende autônoma, juristas, são também o corolário sem o qual o direito não se configura como tal, no que novamente fica clara a relação do direito com a alienação e a manipulação. Por isso, precisamos ter cuidado, nós, assistentes sociais e psicólogos, quando atuamos como peritos ou assistentes técnicos, cuidado para também não reproduzirmos essa tendência à alienação e à manipulação e à segmentação, e a especializações que empobrecem nossa capacidade de análise do real. Por exemplo, eu me especializo como perito e o outro assistente social se especializa como assistente técnico, sem nos darmos conta de que isso faz parte da chamada divisão social e técnica do trabalho na sociedade civil burguesa, que, via de regra, é aviltante da riqueza intelectual do ser social. Essa especialização empobrecida e que fica mediada pelo valor que a parte interessada vai pagar pelo meu trabalho como assistente técnico, por exemplo, acaba por levar água ao moinho da sociabilidade burguesa, aquela que, segundo Sartori, se pretende precisa, racional e até mesmo calculista, o que remete à chamada segurança jurídica, mas que na realidade se afasta da complexidade do ser social e esconde as questões que de fato deveriam ser enfrentadas, transmutando-as em puras, abstratas e ritualísticas questões jurídicas. Isso nos torna presas fáceis da alienação inerente ao fenômeno jurídico na sociedade burguesa. Muito bem, feitas essas observações gerais que servem para as nossas duas áreas, eu vou falar um pouquinho do serviço social. No serviço social brasileiro, a grande intelectual pesquisadora que nos trouxe e nos desvelou o significado da nossa profissão nesse mundo burguês foi a professora Marília Yamamoto. Foi ela que nos fez ver há muitos anos, há 30 anos, que a profissionalização do serviço social pressupõe a expansão da produção e das relações sociais capitalistas que foram impulsionadas pela industrialização, pela urbanização e que trazem no seu verso a questão social. Os assistentes sociais brasileiros têm entranhado no seu DNA essa complexão, essa compreensão da sociedade há 30 anos. Há 30 anos, os assistentes sociais brasileiros sabem que o Estado amplia-se, passa a administrar e gerir o conflito de classes,
não apenas via coerção, palavras da professora Marilda, lá de 30 anos, não apenas via coerção, mas buscando construir um consenso favorável ao funcionamento da sociedade no enfrentamento da questão social. E olha como isso casa com essa análise crítico-ontológica do direito que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Então, aquilo que informa o serviço social na sua formação crítico-analítica e ético-política está colado nessa compreensão crítica do Estado e do direito no mundo burguês. Por isso que eu estou muito à vontade para colocar isso. Porque isso está impresso no nosso código de ética, nas nossas diretrizes curriculares, em todos os nossos documentos, né, Ana? Então, não é estranho aos assistentes sociais essa análise. Muito bem. Ela também mostrou que os nossos empregadores, sejam eles do mundo empresarial, das ONGs ou das instituições públicas, estatais, eles é que vão determinando as necessidades sociais que o nosso trabalho deve responder. Eles é que delimitam a matéria sobre a qual incide esse trabalho. Eles interferem nas condições em que se operam os atendimentos que fazemos, assim como os efeitos desses atendimentos na reprodução das relações sociais. Mas ela diz, ao mesmo tempo nós temos um grau de autonomia. Embora o empregador coloque determine essas necessidades sociais que vão ser atendidas dessa ou daquela forma, nesse ou naquele formato, existe uma autonomia relativa do assistente social nesse enfrentamento. Isso é muito importante quando a gente traz para a discussão de quando eu estou atuando como assistente social, como perito ou como assistente técnico. Ambos temos essa autonomia relativa. Estou encaminhando, vai dar tempo. Dentro dessa nossa instituição empregadora, seja o MP, a defensoria, os tribunais. Mas o que normalmente se aponta nesse debate é que a relação com o advogado, que é contratado pela parte, é mais complexa, pois ele não se interessaria por um estudo que não trouxesse elementos para a sua defesa. Essa é uma das questões que vamos precisar aprofundar aqui na oficina. E será muito bom poder ouvir todos os colegas que atuam, inclusive como assistentes técnicos. Mas eu penso que o assistente social, já estou encaminhando para fechar, que o assistente social formado na perspectiva da teoria social crítica, com esses pressupostos éticos baseados na crítica ontológica da realidade do ser social, ele tem a oferecer, quando trabalha no interior do universo jurídico ou na interface com ele, algo que vai muito além daquilo que é esperado pela justiça, aquilo que é esperado de um perito ou de um assistente técnico. Pois ele pode e deve oferecer, em primeiro lugar, a crítica ontológica do direito e do universo jurídico e a consequente mirada nas situações de fato que imperam sobre qualquer direito e que podem estar obscurecidas pela aparência mistificadora que o direito é capaz de projetar. Ele pode trazer à luz toda a complexidade de cada situação conflituosa que é levada à justiça. Ele pode buscar a garantia de direito de todos os envolvidos naquela disputa jurídica, todos, sem se render à força da mediação do dinheiro que está patrocinando aquela sua intervenção, no caso dos assistentes técnicos, ou sem se escorar no poder de julgar que tem o juiz, no caso dos peritos. Pode buscar desenvolver um trabalho incessante para fazer diminuir a litigiosidade, a adversariedade, a violência e as disputas mesquinhas entre as pessoas, famílias, cidadãos em geral que vivem sob a alienação do mundo do capital e que aparecem como sujeitos dentro do universo jurídico, como parte, como litigantes. E aqui eu já vou finalizando, mas deixando algumas perguntas para o nosso debate. E eu sei que isso vai provocar vocês, não faz mal. Qual
seria o problema de eu realizar as entrevistas com as partes envolvidas no litígio, tendo a presença do assistente técnico na mesma sala? Eu sou perito, a Maria Helena é assistente técnico. Qual que é o problema da Maria Helena estar na minha sala como assistente social? Ou ainda de um colega assistente técnico acompanhar as visitas que eu preciso fazer, da Maria Helena acompanhar as visitas que eu faço como perito. Não se coloca para ambos os assistentes sociais, seja para o perito ou para o assistente técnico, a mesma exigência de um profundo conhecimento da realidade social, suas determinações e suas contradições. Ambos não têm que ter uma postura ética e respeitosa, tanto com relação às pessoas que estão sendo estudadas, bem como entre os profissionais ali envolvidos. Não estamos ali ambos para compreender as determinações do conflito instaurado e como melhor se pode garantir os direitos de cada um dos envolvidos, sejam eles vítimas, testemunhas, parentes, vizinhos, etc. Não somos nós, assistentes sociais, independentemente de estarmos ali investidos no papel de peritos ou assistentes técnicos, quem elegemos as finalidades das nossas ações, as formas de conduzir o nosso exercício profissional no momento da colheita de elementos para os nossos estudos? Não seria esse tão somente um momento de acercamento da realidade da vida da pessoa que está sendo exposta ao sistema de justiça? A presença do assistente técnico não se daria ainda em um momento de colheita desses elementos que depois serão submetidos à análise? E o momento da análise, essa sim, deveria ocorrer em um momento só meu e só do assistente técnico? Não aprendemos todos nós, assistentes sociais, como bem coloca a professora Eunice Fábio, que a entrevista ou a visita domiciliar devem ser realizadas com profundo respeito ao entrevistado ou ao visitado, sendo fundamental que os profissionais garantam aos entrevistados a livre manifestação e o sigilo quanto às situações e fatos que o mesmo declare desejar que fiquem de conhecimento apenas dos assistentes sociais? Seria válido, então, imaginar que o novo CPC, quando prevê o acompanhamento do assistente técnico ao trabalho do perito, se ambos são assistentes sociais, se ambos tiveram essa mesma formação e estão sob os mesmos preceitos éticos de atuação, em tese, não deveria haver qualquer problema em o assistente técnico acompanhar cada uma das ações do perito durante a colheita de elementos para seu estudo e posterior análise da situação. Seria válido pensarmos assim? Ou isso é uma quimera? É uma quimera e uma ideia romântica. E aqui, já finalizando, deixo a minha modesta opinião. O que deve nos assombrar, ao meu ver, sempre, é a complexidade do nosso trabalho como analistas dessas situações. E não se o colega que está sendo contratado pela parte, pela defensoria, pelo MP, estará acompanhando o nosso trabalho como agora prevê o CPC. Pois esse trabalho de análise dos dados colhidos também terá que ser feito pelo colega assistente social que foi chamado a atuar como assistente técnico naquele processo. E tenhamos certeza, esse é o trabalho mais difícil e espinhoso de ser feito por ambos, seja do lugar que estiverem falando. O segredo do nosso trabalho como peritos ou assistentes técnicos está aí, na análise que conseguimos realizar com competência, ou não, a análise das situações e dados que estarão à nossa frente. E é tão mais profícua será essa análise, quanto mais ela conseguir desmistificar as questões que aparecem como questões jurídicas, mas que de fato são conflitos humanos mediados por uma sociedade profundamente injusta e reprodutora de desigualdades e de poder de uns sobre outros. Numa última palavra, não podemos abdicar a nossa profissão, nós assistentes sociais, de nós darmos a direção do que queremos fazer, e não o universo jurídico, um advogado, um defensor, um promotor ou um juiz.
Por isso que eu tenho que estar junto com o meu colega assistente social, ambos analisando a situação. E eu direi mais, hoje eu sou perito, amanhã eu me aposento e posso ser assistente técnico. E hoje um assistente técnico e eu perito, um assistente técnico, um assistente social, pode ter uma capacidade muito mais profunda do que a minha para desmistificar tudo que está ali. Eu não teria problema nenhum de trabalhar junto nesse sentido, porque nós estamos dentro da mística do direito e não podemos subordinar a nossa profissão a essa mística. Muito obrigada.